Ciência Exato, resolvendo questões, oitavo ano. Nossa questão a ser resolvida hoje é a seguinte, olha só. O esquadro é um instrumento de desenho utilizado em obras civis e que também pode ser usado para fazer linhas retas verticais com precisão de 90 graus. Existem dois tipos de esquadro. Olha aqui os dois formatos possíveis do esquadro. Existe o primeiro, essa figura de cima, é o esquadro isósceles. O esquadro isósceles ele tem um ângulo de 90 e tem dois ângulos de 45 graus. É muito fácil identificar esse esquadro em figuras, porque esses dois ângulos de 45 são iguais. Ou seja, dá uma dimensão que os ângulos são iguais, os lados também são iguais. Aí ele faz essa formação isósceles. Já o escaleno, não. O escaleno tem três lados diferentes. Dá para notar facilmente que os três lados do escaleno são diferentes. Os seus três ângulos também são diferentes. Por ser um esquadro, ele tem um ângulo de 90, só que ele tem um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Note que o ângulo de 60 ele vai se opor a um lado maior e o ângulo de 30 vai se opor a um lado menor. Assim também é muito fácil identificar esse esquadro numa figura geométrica. Basta analisar o tamanho dos lados, o tamanho dos ângulos. Basta verificar com o olho mesmo. Mas para facilitar ainda mais, a gente vai identificar por cores. O esquadro isósceles, nós vamos identificar ele com uma cor amarela. E o esquadro escaleno, nós vamos identificar ele com uma cor vermelha. Assim facilita mais para a sua aprendizagem. Agora vamos à questão. Com base nas informações contidas no texto, dê o valor de cada um dos seguintes ângulos desenhados com a posição dos esquadros. Olha aqui as figuras. E os ângulos que a questão pede é o ângulo AOC e o ângulo MON. Ela necessita saber a composição da medida desses ângulos. Olha, então é muito fácil. O primeiro passo que você tem que fazer aqui é identificar os tipos de esquadros. Identificou os tipos de esquadros? Vamos lá, olha só. Esses dois são esquadros isósceles. Como foi dito, esquadros isósceles têm dois ângulos de 45 graus. E dá para identificar que eles são iguais, os seus lados são iguais. Tá certo? Já o escaleno não. O escaleno tem três lados diferentes. Assim como nós só temos dois tipos, um é isósceles, o outro é escaleno. O que tem três lados diferentes é escaleno. Certo? Identificando as figuras, identificando os tipos de esquadros dentro dos ângulos que a questão pede, agora devemos verificar quais as medidas dos ângulos dos esquadros se aproximam do vértice O. O vértice O ele tem alguns ângulos dos esquadros se aproximando dele. Assim nós precisamos identificar qual. Tá? Aqui na figura de cima, olha só. Esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Afinal, o esquadro é isósceles. O esquadro isósceles só tem dois ângulos. Dois tipos de ângulo. Duas medidas de ângulos. Um de 45 e um de 90. Aí ele tem um terceiro ângulo de 45. Mas são só duas medidas possíveis no esquadro isósceles. 45 e 90. Não é de 90 por conta que não é o ângulo reto. Logo, é de 45. Já o esquadro aqui de baixo, ele é o contrário. O que está se aproximando do ângulo O é o ângulo de 90. Os ângulos de 45 estão distantes do ângulo O. Já esse esquadro escaleno aqui, ele tem essa medida de 30 graus. Como a gente sabe? Porque o lado que se opõe a ela é menor do que o outro lado. O esquadro escaleno, ele tem um ângulo de 90, um ângulo de 60 e um ângulo de 30. O ângulo de 90 é um ângulo reto. O ângulo de 60, ele se opõe ao lado maior. Logo assim, esse que está em cima do segmento OC, esse é o lado maior desse esquadro escaleno. Assim, o ângulo que fica perto dele é um ângulo menor, que é o de 30.
Aí a gente faz a mesma coisa aqui. Esse ângulo é o de 30 pelo mesmo motivo. Este ângulo aqui também é o de 30 pelo mesmo motivo. Esses ângulos eles estão se aproximando do vértice O da questão. Pronto. Identificando o tamanho das medidas dos ângulos, agora a gente pode fazer o seguinte, olha só. Já que esse ângulo é 45 e esse ângulo aqui é de 30, o ângulo AOC é a soma de 45 mais 30. 45 mais 30 graus igual a 75 graus. Então, o ângulo AOC tem 75 graus. E o ângulo MON, é esse daqui. Como nós identificamos que esse tamanho de ângulo desse esquadro é 30 graus, esse tamanho de ângulo do esquadro escaleno é 30 graus, e esse tamanho de ângulo do esquadro isósceles é 90 graus, o ângulo MON vai ser a soma desses três, que é 30 mais 30 mais 90. 30 mais 30 mais 90 igual a 150 graus. Logo, o ângulo MON tem 150 graus. Incrível, né? O que você achou dessa questão? Comenta aí. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para ajudá-lo. Pense exato.